É a Pedra de Roseta. Foi a chave para a compreensão dos hieróglifos egípcios e é um dos tesouros mais preciosos e valiosos do Museu Britânico. Durante mais de 200 anos, a Pedra de Roseta foi considerada a chave para o Antigo Egito. Os cientistas pensavam que todos os detalhes já haviam sido descobertos. Portanto, temos uma interação muito interessante entre essas línguas. Acreditamos que este texto seja provavelmente de origem grega, pois tinha como objetivo homenagear o faraó como um deus. Mas quando a inteligência artificial de ponta analisou sua superfície mais profundamente do que o olho humano jamais poderia alcançar, algo aterrador ficou claro. O que foi revelado não é uma correção da história, mas uma revelação que carrega uma mensagem mais sombria. A superfície da pedra revelou repentinamente uma história que fez os especialistas duvidarem de tudo em que acreditavam. Junte-se a nós e explore o mistério desta antiga estela. O que é a Pedra de Roseta? A Pedra de Roseta sempre foi considerada uma das descobertas mais importantes da história. No entanto, sua aparência e história revelam detalhes que muitas pessoas não esperam. Quando foi catalogada pela primeira vez, após sua descoberta na cidade egípcia de Roseta e entregue às tropas britânicas em 1801, foi descrita simplesmente como uma pedra preta com 3 inscrições. Essa descrição levaria a mal-entendidos a longo prazo quanto à sua verdadeira natureza. Quando a pedra chegou a Londres, as pessoas queriam que a inscrição antiga nela ficasse mais visível. Para tornar as inscrições mais visíveis, giz branco foi esfregado sobre as letras gravadas. Para proteger ainda mais a superfície do toque constante de visitantes curiosos, ela foi coberta com uma camada de cera de carnaúba. Essa camada intensificou a cor, fazendo com que a pedra parecesse quase completamente preta. Por essa razão, durante muitos anos acreditou-se erroneamente que era feito de basalto negro. Muitos séculos depois, quando a pedra foi limpa em 1999, todas as adições anteriores haviam sido removidas. A primeira limpeza desde sua descoberta revelou sua aparência original. Mais uma vez, era possível observar o tom cinza escuro da rocha e o brilho natural de sua superfície cristalina. Uma tênue, porém marcante, veia rosada que atravessava o canto superior esquerdo também se tornou visível. Graças a essa nova perspectiva, os geólogos puderam analisá-lo mais de perto. Ao comparar a pedra com amostras de rochas do Egito, os pesquisadores descobriram que ela se assemelhava muito ao granodiorito de uma pequena pedreira em Gebeltinger, na margem oeste do Nilo, perto de Elefantina, na região de Aswan. A veia rosa era uma característica particularmente proeminente do granodiorito desta área, não deixando dúvidas quanto à sua verdadeira origem. A pedra em si é um bloco grande e pesado. A altura do objeto é de aproximadamente 3 pés e 8 polegadas. Tem 2 pés e 5 polegadas de largura e pouco mais de 11 polegadas de espessura. Seu peso é enorme, em torno de 760 quilos, o que equivale a aproximadamente 680 libras. Para um objeto tão modesto, sua presença física é impressionante e podemos imaginar o esforço necessário para transportá-lo do Egito para a Grã-Bretanha no início do século XIX. O que torna a Pedra de Roseta tão incomum são as 3 inscrições diferentes esculpidas em sua superfície. A parte superior contém hieróglifos egípcios antigos. Eles foram escritos em um estilo chamado egípcio médio, que já era considerado antiquado na época. Na realidade, não se tratava de uma língua usada no dia a dia, mas sim de uma versão arcaica utilizada em textos religiosos e formais. A segunda parte do texto está escrita em alfabeto demótico, que era a forma de escrita egípcia mais comum durante a dinastia ptolomaica. Este texto reflete a linguagem falada da época com muito mais fidelidade. A terceira parte, na parte inferior, está escrita em grego antigo, que era a língua administrativa do Egito durante a dinastia ptolomaica. A superfície frontal polida da pedra contém essas inscrições, delicadamente gravadas e claramente dispostas, enquanto a parte de trás é áspera, porque elas não ficariam visíveis depois que as estelas fossem colocadas. A pedra que vemos hoje é apenas um fragmento do que outrora foi uma estela maior. As buscas subsequentes no Roseta não tiveram sucesso e não permitiram encontrar nenhum dos elementos faltantes. Devido aos danos, nenhum dos 3 textos esculpidos na peça foi preservado em sua totalidade. A parte superior dos hieróglifos foi a que sofreu os maiores danos. Apenas as últimas 14 linhas permanecem visíveis, todas danificadas no lado direito.
12 deles também apresentam danos no lado esquerdo, tornando o texto incompleto. A parte central com a escrita demótica está melhor preservada. 32 linhas ainda são visíveis. Os primeiros 14 estão ligeiramente danificados no lado direito, mas, de resto, são muito mais nítidos do que os hieróglifos acima. A parte em grego, na parte inferior, é a maior e contém 54 linhas. Os primeiros 27 fragmentos sobreviveram intactos, mas a parte inferior da pedra foi quebrada diagonalmente no lado direito, fazendo com que o restante se fragmentasse em pedaços cada vez menores. Ao compará-la com outras estelas semelhantes do mesmo período, os cientistas conseguiram imaginar como era a pedra de Roseta original. Uma comparação importante é o Decreto de Canopus, emitido em 238 a. Sim, durante o reinado de Ptolomeu III. A estela tem mais de 2,1 metros de altura e 81 centímetros de largura, e possui 36 linhas de hieróglifos, 73 linhas de escrita demótica e 74 linhas de escrita grega. Devido à grande semelhança na extensão dos textos, estima-se que a pedra de Roseta originalmente continha de 14 a 15 linhas adicionais de hieróglifos, além da porção que sobreviveu. Isso acrescentaria cerca de 30 centímetros à altura da pedra. Além do texto que falta, a parte superior da estela original provavelmente também continha obras de arte. Outras estelas desse tipo geralmente continham uma cena esculpida representando o rei sendo apresentado aos deuses. Uma imagem simbólica do poder real e do favor divino. Um disco alado, símbolo tradicional de proteção na arte egípcia, aparecia frequentemente acima dessa cena. A Pedra de Roseta, tal como se encontra preservada, não possui esses elementos, mas a sua presença pode certamente ser imaginada a partir de exemplos sobreviventes, como a estela de Canopus. Considerados em conjunto, os detalhes da Pedra de Roseta revelam tanto a sua importância quanto a sua fragilidade. Não se trata simplesmente de um bloco de pedra, mas de uma notação cuidadosamente elaborada para transmitir autoridade e garantir a compreensão entre diferentes idiomas. Vamos examinar mais de perto a inscrição na pedra. Decreto. A grande laje de pedra foi erguida em homenagem ao rei Ptolomeu V após sua coroação. Em sua superfície estava gravado um decreto que estabelecia o culto ao jovem rei como figura divina. Essa ordem não foi emitida diretamente pelo próprio rei, mas por um grande grupo de sacerdotes que se reuniram na antiga cidade de Mênfis. Essa data foi registrada tanto no calendário macedônio quanto no egípcio, situando o evento em 27 de março de 1196 a.C. A inscrição descreve esse período como o 9º ano do reinado de Ptolomeu e chega a listar os nomes dos sacerdotes em exercício na época. Entre eles estava Aetos, filho de Aetos, que desempenhou funções sagradas associadas a Alexandre o Grande e à linhagem real ptolomaica. Este registro também homenageou as sacerdotisas Berenice Eurgates, Arsinoé Filadelfo e Arsinoé Filopator, mulheres da dinastia que eram veneradas como deusas. No entanto, o decreto causou alguma confusão porque uma segunda data apareceu em seu texto. As versões gregas e hieroglíficas indicam ainda outra data, 27 de novembro de 197 a. Sim, que marcou o aniversário oficial da coroação do rei. O texto popular introduziu uma versão diferente, situando o decreto e o aniversário com apenas alguns dias de diferença em março. Ninguém tem certeza absoluta do porquê desses registros não coincidirem. É certo que o decreto foi escrito em 196 a.C. e tinha como objetivo fortalecer o poder ptolomaico sobre o Egito durante um período de profunda instabilidade. O decreto tem como pano de fundo anos de turbulência. Ptolomeu. Quinto Epifânio, filho de Ptolomeu IV, Filopator e de sua irmã esposa Arsinoé, tornou-se rei ainda criança. A vida de seus pais foi consumida por uma conspiração envolvendo a amante de seu pai, Agathoclea. Após a queda do grupo, conspiradores liderados por Agathoclea governaram em nome do menino, mas seu poder desmoronou quando uma revolta liderada pelo general Tlepolamos eclodiu 2 anos depois. Os cidadãos enfurecidos de Alexandria se voltaram contra Agathocleia e sua família, levando-os à morte. Tlepolamos assumiu então a tutela do jovem rei, mas também acabou sendo deposto em 201 a.C. e seu lugar foi ocupado por Aristómenes de Alésia, que era o ministro de mais alto escalão na época do decreto.
Enquanto o Egito estava dilacerado por conflitos internos, perigos espreitavam além de suas fronteiras. Antíoco III do Império Seleucida e Filipe V da Macedônia formaram uma aliança para dividir os territórios ptolomaicos. Filipe conquistou ilhas e cidades na Coreia e na Trácia, enquanto Antíoco desferiu um golpe decisivo na Batalha de Panium em 198 a.C., capturando a Celecíria, que incluía a Judéia. No Sul, o Egito teve que enfrentar outro desafio, uma poderosa revolta local que eclodiu durante o reinado de Ptolomeu IV. Líderes chamados Hor-Wennefer, posteriormente Anquenefer, resistiram à coroa, e sua resistência durou anos. Nesse contexto, o menino foi oficialmente coroado em Mênfis quando tinha apenas 12 anos, 7 anos depois de ter começado tecnicamente seu reinado. O decreto foi emitido logo em seguida para enfatizar a força e a estabilidade. Diferentemente das grandes declarações dos faraós anteriores, este decreto não era a voz pessoal do rei, mas sim do sacerdócio. Esses tipos de estelas eram exclusivos da era ptolomaica. Essas práticas eram semelhantes às das cidades gregas, onde as próprias comunidades prestavam homenagem aos seus governantes, em vez de esperar que estes proclamassem a sua grandeza. No texto, Ptolomeu é elogiado por seus atos de generosidade. Ele doou prata e grãos aos templos. Atribui-se também a ele o controle das cheias do Nilo, que aumentaram particularmente no 8º ano de seu reinado. Ao gerir a acumulação de excesso de água, ele ajudou os agricultores a proteger as suas colheitas. Em troca, os sacerdotes prometeram-lhe lealdade, concordando em adorá-lo juntamente com os deuses e em celebrar seu aniversário e coroação todos os anos. O decreto também ordenava que o texto fosse encontrado em todos os templos do Egito e escrito em 3 alfabetos: os hieróglifos dos deuses, o alfabeto demótico usado para registros diários e o alfabeto grego usado pelo governo. Os sacerdotes de Mênfis eram particularmente poderosos porque eram os líderes religiosos mais importantes da região e tinham influência sobre todo o Egito. Ao emitir o decreto em Mênfis, em vez de Alexandria, o centro político dos Ptolomeus, o jovem rei queria obter visivelmente o apoio deles. Embora os governantes egípcios já usassem o grego desde a época de Alexandre o Grande, os textos dos decretos egípcios lembravam ao povo que sua língua e tradições eram reconhecidas pelo sacerdócio. A laje de pedra era, portanto, mais do que apenas um monumento esculpido. Era uma ferramenta política, uma promessa religiosa e uma declaração de sobrevivência durante um dos períodos mais instáveis da história egípcia. Uniu a coroa e o sacerdócio para benefício mútuo e, em 3 idiomas, retratou a tentativa do jovem rei de garantir o controle sobre o país dividido. No entanto, traduzir o decreto para línguas modernas sempre foi um desafio. Nenhuma das versões pode ser considerada absoluta, visto que os cientistas continuam a aprimorar seu conhecimento sobre os escritos antigos. Traduções iniciais por E. U.M. Wallace Budge no início do século XX e Edwin Era. Ainda é possível encontrar Bevans da década de 1920, mas atualmente são considerados obsoletos. Trabalhos mais recentes, como Eren S. A tradução de Simpson, baseada no texto demótico, permite uma melhor compreensão da questão. Outra versão moderna e detalhada, publicada por Quirky Andrews em 1989, apresenta os 3 textos com uma introdução e um desenho fac-símile, o que permite uma melhor compreensão do significado do decreto. Mas como foi que a Pedra de Roseta foi parar em mãos britânicas? Reivindicação desde a costa até Caioste. As tropas francesas, sob o comando de Napoleão Bonaparte, entraram no Egito em 1798, trazendo consigo mais do que apenas soldados. Ao lado deles estava um grupo de 151 especialistas técnicos, conhecido como Comissão de Ciências e Artes, que tratava de história, ciência e arte. Sua missão era descobrir e documentar as maravilhas do Egito, enquanto o exército perseguia objetivos militares. Um ano depois, em julho de 1799, perto da cidade portuária de Roseta, agora chamada Rashid, algo incrível aconteceu. Soldados sob o comando do coronel Dalpole estavam trabalhando na defesa do Forte Julian quando, repentinamente, demoliram parte da muralha. Em meio aos escombros, o tenente Pierre-François Bouchard avistou uma laje de pedra coberta de inscrições. Tanto ele quanto Dalpole perceberam imediatamente que isso poderia ser muito importante.
Eles informaram rapidamente o general Jacques-François Meunier, que na época estava estacionado em Rosetta. Esta placa foi posteriormente submetida à nova instituição científica de Napoleão no Cairo, o Institut d'Égypte. Um dos membros, Michel-Ange Lancret, escreveu um relatório explicando que existem 3 inscrições diferentes na pedra. A inscrição superior foi escrita em hieróglifos, a inferior em grego e a do meio em uma escrita que não era amplamente conhecida na época. Lancret sugeriu que todos os 3 textos são versões do mesmo decreto. Entretanto, Bouchard providenciou o transporte da laje para o Cairo para que os cientistas pudessem examiná-la detalhadamente. A notícia da descoberta chegou a um público mais amplo em setembro de 1799, através do Courrier d'Égypte, o jornal oficial da expedição francesa. O artigo destacou a importância potencial da pedra, sugerindo que ela poderia um dia ajudar a desvendar os segredos dos hieróglifos. Em 1800, 3 membros da comissão já haviam desenvolvido métodos para reproduzir textos esculpidos em pedra. Entre eles estava Jean-Joseph Marcel, um impressor e linguista que foi o primeiro a descobrir que o texto do meio não era siríaco, como alguns pensavam, mas escrito em alfabeto demótico egípcio. Nicolas Jacques Comte, artista e inventor, desenvolveu uma técnica engenhosa que consistia em usar a própria pedra como bloco de impressão para criar cópias de uma inscrição. Outro cientista, Antoine Galland, criou impressões usando um método ligeiramente diferente. Essas cópias foram enviadas a Paris pelo general Charles Douglas, dando aos estudiosos europeus a primeira oportunidade de examinar as misteriosas inscrições. Após Napoleão finalmente deixar o Egito, as tropas francesas resistiram às forças britânicas e otomanas por mais 1 ano e meio. Em março de 1801, tropas britânicas desembarcaram na Baía de Aboukir. Menou, que assumiu o comando da expedição francesa, enviou suas tropas e sua comissão para o norte, levando consigo a pedra e outras relíquias. Eles entraram em confronto com os britânicos, mas foram derrotados, sendo forçados a recuar para Alexandria. Ali, o exército francês foi sitiado e a pedra acabou por chegar à cidade. Menou rendeu-se em 30 de agosto do mesmo ano. Após a capitulação, surgiram disputas sobre o futuro das descobertas francesas. A coleção incluía artefatos, espécimes naturais, mapas, anotações e desenhos. Menou insistiu que os itens pertenciam ao Instituto Egípcio e se recusou a liberá-los. O general britânico John Halley Hutchinson manteve-se irredutível e recusou-se a levantar o cerco até que os tesouros fossem devolvidos. Os cientistas Edward Daniel Clark e William Richard Hamilton, que acabavam de chegar da Inglaterra, examinaram as coleções francesas em Alexandria. Foi encontrado muito mais do que o declarado. Clark escreveu mais tarde que os franceses esconderam muitos itens. Hutchinson declarou que, dali em diante, tudo pertenceria à coroa britânica. No entanto, os estudiosos franceses resistiram, chegando a ameaçar destruir as descobertas em vez de revelá-las. Uma atitude comparável ao incêndio da Biblioteca de Alexandria. Clark e Hamilton pediram a Hutchinson que permitisse que certos itens, como espécimes de história natural, permanecessem propriedade dos cientistas franceses como propriedade privada. Hutchinson acabou concordando, mas quando Menou tentou reivindicar a pedra como sua, Hutchinson rejeitou veementemente a ideia. Após longas discussões, a transferência dos itens, incluindo a pedra, foi incluída na rendição formal de Alexandria, assinada por representantes dos lados britânico, francês e otomano. Os detalhes de como a pedra deixou de estar nas mãos dos franceses permanecem obscuros. O Coronel Tompkins Hillgrove Turner, o oficial designado para escoltar o avião até a Grã-Bretanha, afirmou posteriormente que Menou o pegou pessoalmente e o levou embora em uma carruagem de artilharia. No entanto, Clark apresentou uma versão diferente dos acontecimentos. Ele descreveu como um oficial francês o conduziu secretamente, juntamente com seu aprendiz John Cripps e Hamilton, pelas ruas laterais atrás da residência de Menou. Ali, escondida sob uma cobertura protetora entre a bagagem de Menou, jazia a pedra. O policial temia que, se o documento fosse deixado à vista dos soldados, seria roubado. Clark relatou que eles notificaram Hutchinson imediatamente e a pedra foi entregue aos britânicos, provavelmente a Turner, juntamente com a carreta do canhão. Turner levou a pedra para a Inglaterra a bordo da fragata francesa capturada, HMS Egyptian, chegando a Portsmouth em fevereiro de 1802.
Ele ordenou que este e outros monumentos da coleção fossem entregues ao rei George III. O rei, representado pelo ministro da Guerra, Lord Hobart, ordenou que a lápide fosse colocada no Museu Britânico. Antes que a obra fosse finalmente incorporada à coleção, Turner providenciou para que ela fosse exibida a estudiosos da Sociedade de Antiquários de Londres, da qual ele era membro. Em 11 de março de 1902, a pedra foi apresentada e discutida em uma reunião da sociedade. Uma descoberta acidental feita durante obras de fortificação no Egito mudou o curso da história. A pedra, que inicialmente estava enterrada na muralha de um pequeno forte perto de Rosetta, tornou-se um objeto de pesquisa valioso na Europa. Suas inscrições, copiadas e transportadas entre as nações, abriram caminho para que os estudiosos decifrassem a antiga língua dos faraós. Desde o momento em que Bouchard a avistou entre os escombros até sua chegada a Londres, o destino da pedra foi marcado por batalhas, rivalidades e determinação, tornando-a uma das descobertas mais notáveis de sua época. Então, qual era a importância disso? Vamos descobrir, desvendando o mistério. Durante muitos séculos, a língua do Antigo Egito permaneceu um mistério. As palavras esculpidas em seus templos e monumentos permaneciam como portas fechadas, ilegíveis para o mundo. Após a queda do Império Romano, a capacidade de ler hieróglifos desapareceu gradualmente. Mesmo antes disso, a escrita era tão especializada que apenas um pequeno grupo de sacerdotes e escribas a entendia. No século IV d.C., no Egito, quase ninguém conseguia ler os símbolos antigos. A disseminação do cristianismo por todo o país e o fim do sacerdócio do templo puseram fim ao uso de hieróglifos na vida cotidiana e cerimonial. A última inscrição hieroglífica conhecida foi feita em Philae. Chama-se Graffiti Esmeta Acoma. Pouco tempo depois, o último texto escrito em escrita demótica também apareceu em Philae. Após esse evento, a escrita egípcia desapareceu do uso cotidiano e tudo o que restou foram imagens e símbolos estranhos esculpidos em pedra. Constitui um mistério para as gerações subsequentes. Embora os desenhos hieroglíficos ainda existam, seu significado se perdeu. Para os observadores gregos e romanos, a escrita parecia decorativa e muito diferente de seus alfabetos. Essa visão influenciou pensadores posteriores. No século V, um sacerdote chamado Horapollo escreveu um livro chamado Hieróglifos. Quase 200 glifos são descritos e seus significados são apresentados. As pessoas consideravam seu trabalho confiável, mas havia muita coisa errada nele. Em vez de ajudar, causou séculos de confusão, tornando o enigma ainda mais difícil de resolver. No Egito medieval, estudiosos árabes buscavam estudar a escrita antiga. Nos séculos 9 e 10, figuras como Dulnun al-Misri e Ibn Wahshiyya compararam os hieróglifos com a língua copta, ainda utilizada nas igrejas da época. Na Europa, também foram feitas tentativas de descobrir a escrita. Pierius Valerianus, no século XVI, e Athanasius Kircher, no século XVII, trabalharam nesse problema, mas nunca chegaram às respostas corretas. Kircher chegou a descrevê-la como o enigma da esfinge, mostrando o quão misteriosa ela parecia. Tudo mudou com a descoberta da Pedra de Rosetta em 1799. Nessa única placa de granodiorito preto, estão gravados 3 textos diferentes do mesmo decreto. Um em grego, um em demótico e um em hieróglifos. Pela primeira vez, os cientistas tinham uma chave direta que podia ligar uma língua conhecida a misteriosos escritos egípcios. No entanto, o progresso não foi imediato. Até mesmo a parte em grego foi difícil. Os estudiosos conheciam o grego antigo, mas a escrita usada no Egito durante a era ptolomaica continha termos oficiais e religiosos que lhes eram desconhecidos. As primeiras traduções frequentemente tinham dificuldade em se adaptar a esse contexto. Em abril de 1802, Stephen Weston apresentou uma tradução para o inglês do texto grego, embora estivesse longe de ser perfeita. Entretanto, no Egito, foram feitas cópias da inscrição. 2 deles chegaram a Paris em 1801. Gabriel de la Porta Dutel, um bibliotecário e antiquário, começou a trabalhar na tradução do texto grego, mas logo foi expulso por ordem de Napoleão. Seu trabalho foi confiado a Hubert Pascal Lamillon, que conseguiu concluir as primeiras traduções publicadas da parte grega em 1803. Ele os publicou em latim e francês para que mais estudiosos pudessem lê-los.
Ao mesmo tempo, em Cambridge, Richard Poisson concentrou-se na reconstrução do canto inferior direito danificado do texto. Sua reconstrução foi amplamente divulgada. M. Göttingen, Christian Gottlob Hein, produziu uma tradução latina que foi considerada mais confiável do que a de Amillion. Este documento foi impresso em 1803 e reimpresso em 1811, juntamente com outros documentos importantes, incluindo a tradução inglesa anterior de Weston. A atenção também foi voltada para a parte central da pedra, coberta de inscrições em escrita demótica. Naquela época, esse tipo de escrita era pouco conhecido. O diplomata sueco Johan David Åkerblad já o havia estudado, baseando-se em outros exemplos encontrados no Egito. Ele considerava-a uma espécie de forma cursiva do copta, embora sua conexão com a língua copta fosse limitada. Seus estudos chamaram a atenção do orientalista francês Antoine Isaac Silvestre de Sacy. Em 1801, Silvestre de Sacy recebeu uma das primeiras cópias da Pedra de Roseta. Ele percebeu rapidamente que a seção intermediária estava escrita com a mesma caligrafia que Åkerblad havia visto. Os dois homens começaram a colaborar, tratando a escrita demótica como um alfabeto. Eles compararam os versículos desse texto intermediário com o versículo grego, procurando por nomes que aparecessem em ambos. No ano seguinte, Silvestre de Sacy conseguiu identificar 5 nomes, incluindo Alexandros, Alexandria, Ptolemaios, Arsinoe e o título real de Ptolomeu, Epífanes. Åkerblad foi ainda mais longe. Com base em suas observações, publicou um alfabeto composto por 29 letras. Mais da metade delas estavam corretas. No entanto, apesar dos progressos, não conseguiram ir mais longe. Eles não perceberam que o sistema demótico não é um sistema puramente alfabético. Continha sinais fonéticos, mas também elementos ideográficos e simbólicos que não correspondiam diretamente aos sons. Essa mistura bloqueou o progresso deles. Ainda assim, esses primeiros passos foram cruciais. Eles demonstraram que partes de escritos do Antigo Egito podiam ser associadas a línguas conhecidas, o que lançou as bases para descobertas posteriores. Décadas mais tarde, graças ao trabalho persistente de muitos cientistas e às descobertas inovadoras de Jean-François Champollion, a língua perdida do Egito foi finalmente decifrada. O que antes parecia um mistério eterno começou lentamente a ser desvendado após séculos de tentativas frustradas. E o que eles conseguiram criar foi inacreditável. A solução surgiu quando Silvestre de Sacy, após se demitir do trabalho direto na pedra, deixou uma ideia que moldou o caminho para sua implementação. Ao conversar com um estudante chinês sobre a escrita chinesa em 1811, ele se lembrou de pensamentos anteriores de outros. Alguns anos antes, em 1797, Georg Zuega sugeriu que nomes estrangeiros gravados em hieróglifos egípcios poderiam ser escritos foneticamente. Anteriormente, em 1761, Jean-Jacques Barthélemy havia notado que os sinais colocados em cartuchos em textos hieroglíficos eram muito provavelmente nomes reais. Aquelas primeiras faíscas ainda estavam vivas na mente de Sacy. Assim, quando Thomas Young, secretário de Relações Exteriores da Royal Society de Londres, o contatou em 1814 a respeito da Pedra de Roseta, de Sacy o aconselhou a examinar atentamente os cartuchos. Neles poderiam ter existido nomes gregos, com base nos quais seria possível reconhecer sinais fonéticos. Young seguiu nessa direção e fez progressos que lançariam as bases para o que se seguiu. Na parte hieroglífica da pedra, ele encontrou uma sequência de sinais correspondentes aos sons PT, O, L, M e S, que agora são lidos como PTW, LM, YS. Era usado para representar o nome grego Ptolomeu. O que o impressionou ainda mais foi que esses símbolos apresentavam uma forte semelhança com os caracteres da escrita demótica, que até então eram considerados completamente distintos dos hieróglifos. Investigando o assunto mais de perto, ele descobriu nada menos que 80 pontos de semelhança entre os hieróglifos e as inscrições demóticas na pedra. Com base nisso, ele concluiu corretamente que a escrita demótica era apenas parcialmente fonética, mas continha símbolos ideográficos derivados de hieróglifos. Os resultados de sua pesquisa foram publicados em 1819. Em um longo artigo sobre o Egito na Enciclopédia Britânica, onde suas observações tiveram grande repercussão.
No entanto, mesmo os avanços realizados não permitiram que Young levasse seu trabalho adiante. Ao mesmo tempo, Young contatou Jean-François Champollion, um professor de Grenoble que possuía um profundo conhecimento do Antigo Egito. Champollion acabou se tornando uma figura fundamental na decifração da escrita. Em 1822, ele examinou cópias das inscrições do obelisco de Philae, no qual William John Banks havia gravado os nomes de Ptolomeu e Cleópatra. Com base neles, Champollion identificou os sinais fonéticos que grafavam o nome Cleópatra. Utilizando esses nomes e os nomes estrangeiros encontrados na Pedra de Roseta, ele rapidamente criou um alfabeto de hieróglifos fonéticos. Em 4 de setembro de 1822, ele concluiu seu trabalho e, pouco depois, apresentou sua descoberta inovadora à Real Academia de Inscrições e Belas Letras. Em uma carta detalhada escrita no mesmo dia para Jean-Joseph Dacier, secretário da Academia, ele descreveu sua descoberta em detalhes. O ponto crucial que ele percebeu foi que os sinais fonéticos eram usados não apenas em nomes gregos, mas também em nomes egípcios. Isso foi confirmado mais tarde, quando em 1823, em Abu Simbel, ele reconheceu os nomes dos faraós Ramsés e Tutmés em cartuchos. Essas inscrições, mais antigas e mais importantes, foram copiadas por Banks e enviadas a ele por Jean-Nicolas Huyot. Com essa confirmação, Champollion foi além da Pedra de Roseta e começou a se basear em muitos outros textos. Ele começou a compilar uma gramática completa da antiga língua egípcia e um dicionário de hieróglifos. Esta obra foi concluída após sua morte, em 1832, confirmando sua crença de que ele era o pioneiro que realmente havia descoberto o sistema de escrita. Após a descoberta inovadora de Champollion, a atenção se voltou para uma compreensão mais completa dos textos de Roseta, comparando cuidadosamente as três versões. Em 1824, Antoine Jean Lutron, um respeitado estudioso de clássicos, prometeu produzir uma nova tradução literal do texto grego para ajudar Champollion. Champollion, por sua vez, empreendeu uma análise dos pontos em que os três textos divergem. No entanto, sua morte em 1832 fez com que essa obra ficasse inacabada e, por algum tempo, fosse considerada perdida. Mais tarde, após a morte de seu antigo aluno e assistente, François Salvolini, em 1838, os esboços perdidos dessa análise foram descobertos entre seus papéis. Essa descoberta revelou que a publicação de Salvolini sobre a pedra, publicada em 1837, havia plagiado o trabalho de Champollion. Com esses esboços recuperados, Lutron pôde concluir seu comentário e tradução para o francês, que foi finalmente publicada em 1841. Nas décadas seguintes, outros também deram suas contribuições. Na década de 1850, os egiptólogos alemães Heinrich Brugsch e Max Ullmann produziram traduções latinas revisadas das partes demóticas e hieroglíficas do texto. A primeira tradução para o inglês foi publicada em 1858 por 3 membros da Sociedade Filomatológica da Universidade da Pensilvânia, o que permitiu a disseminação desse conhecimento no mundo científico. Apesar disso, surgiu um debate sobre qual versão do decreto era vinculativa. Lutron argumentou em 1841 que a versão grega, composta durante o reinado dos Ptolomeus, era a versão original. Outros discordaram. Estudiosos posteriores observaram que a versão hieroglífica era destinada aos deuses e à classe sacerdotal, tornando-a central em seu significado. Alguns sugerem que os 3 textos foram escritos ao mesmo tempo, refletindo uma fusão de diferentes tradições. Segundo outra interpretação, o decreto foi uma combinação de 3 vozes: política, religiosa e prática. Uma dificuldade adicional residia no fato de os textos não coincidirem completamente. As inscrições hieroglíficas às vezes se afastavam da linguagem formal e mais antiga, evoluindo para expressões mais próximas da escrita demótica, que os sacerdotes usavam comumente no dia a dia. Essa desigualdade explicava por que decifrar o texto se mostrou mais difícil do que se pensava inicialmente. Os primeiros estudiosos que esperavam encontrar um dicionário bilíngue escondido na pedra muitas vezes se decepcionavam. A chave foi encontrada na Pedra de Roseta, mas obtê-la exigiu paciência, comparação e anos de descobertas em múltiplas camadas antes que o mundo do Antigo Egito pudesse ser reinterpretado. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. E clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.